Pedir demissão. Essa é a resposta que todo mundo está falando que é essencial para quem quer mudar de vida. Os discursos são sempre os mesmos. Porque o patrão fica com todo o meu lucro, o patrão Ganha mais do que todo mundo, ganha milhões nas costas do trabalhador, castigado, trabalhe no conforto da sua casa, não seja mais explorado. Trabalhei por muitos anos no CLT e quando virou a minha chavinha sobre empreender, eu não pensei em pedir demissão. Eu fui dispensada, né? Vocês percebem que eu tenho vitiligo e isso naquela época, quando eu fui dispensada, justamente por essa... Mas eu sou aquela pessoa que você sempre vai ouvir falando que você precisa empreender, até porque na Bíblia está escrito que você precisa depender do seu próprio negócio, trabalhar com as suas próprias mãos. É um versículo que está ali no Novo Testamento, eu até falo nos meus livros, e, gente, eu gosto que você tenha o seu próprio negócio e empreenda. Mas todo mundo precisa ter um começo, precisa aprender algo. E quando você vai para um CLT, um trabalho, uma jornada no CLT, um trabalho ali, você está ganhando para aprender. Muitas das vezes você entra ali sem experiência. Você vai subindo, você pega aquelas vagas mais inferiores que ninguém quer, de ajudante geral, e aí você vai subindo, você vai aprendendo pro seu esforço, você começa a fazer mais cursos, a se aperfeiçoar e, né, a trilhar um caminho. Né? Depende da minha mentalidade, das crenças que me limitam, daquilo que me faz ficar presa naquela situação. E hoje o que faz as pessoas ficarem presas na situação é o dinheiro. As pessoas têm tanto medo do dinheiro que elas se entregam na correria de cada vez ter mais, mas olha como é contraditório. Porque eu quero ter mais dinheiro, mas eu tenho medo. No fundo, eu sinto que o dinheiro é ruim, o dinheiro é sujo, passa um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, isso foi narrativas que eu escutei durante toda a minha vida. Ah, porque isso é muita ganância. Nossa, pelo amor de Deus, você trabalha demais, você estuda demais, pra que tudo isso? Pra que montar negócio? Pra que não sei o quê? Enfim, foi onde eu fui percebendo que realmente essas crenças nos fazem acabar trabalhando muito mais do que nós deveríamos e colocar o vilão no lugar errado. Então, o vilão não é o CLT, porque eu preciso sim começar de algum lugar, preciso aprender alguma coisa, preciso pegar a mente daquelas pessoas e entender como elas fazem. Então, todos os negócios que eu trabalhei, eu ficava pensando, será que eu daria conta de montar uma coisa dessa aqui? Eu preciso gostar daquilo e saber ensinar aquilo. Se eu sei ensinar, se eu gosto, eu acho que eu consigo montar alguma coisa. Então, eu fazia muito isso sem perceber que dentro de mim gritava esse espírito de empreendedor. E por que eu não sou a favor de você pedir suas contas hoje acreditando que você vai... Nossa, porque eu tava num emprego chato, que eu acordava de madrugada, que eu ia dormir de madrugada, né? Vice-versa. Eu já ouvi muito isso desses vendedores de curso. E eu quero dizer pra você que isso não é ruim. Não é ruim. O que eu acho ruim pra nós mulheres? Trazermos pra nossa responsabilidade, colocar nas nossas costas, na nossa conta, se você é casada, né, no caso, a obrigação de contribuir para que o lar permaneça em pé. Nossa, porque se a minha esposa não trabalhar, não dou conta de pagar as contas. Errado. E isso é errado. Mulheres não têm que se matar de trabalhar. Nós temos que ser inteligentes, meninas. Temos que ser inteligentes. Temos que encorajar nossos esposos naquilo que é o ponto forte deles, naquilo que eles são bons. Talvez você olhe e fale assim, ah, mas meu esposo é bom em tal coisa, isso daí não dá futuro. Será mesmo? Vai fazer uma pesquisa, um estudo e veja como uma habilidade daquela pode ser usada. Talvez ele possa, por exemplo, ele é muito bom com as mãos para fazer origamis, muito bom para fazer origamis, pequenininho e tal. Uai, será que essa mesma forma de trabalhar com a mão, ele não poderia, de repente, montar algo para consertar celulares com aquilo? E aí seria uma renda extra. Toda renda extra tem potencial gigantesco de se tornar o seu empreendimento, tá? Mas por que eu falo renda extra? Porque você com CLT, você garante a sua tranquilidade mental. Por quê? Porque você vai estar sabendo que tem uma estabilidade. Ah, mas é pouco, Albert. Tá, mas é uma estabilidade. Você precisa se concentrar em viver com 70% daquilo que você ganha e aí 30% você investe. Investe em conhecimento. Se não dá para tirar nenhum dinheiro agora para colocar na bolsa de valores ou em outro tipo de fonte, né, de renda passiva, ok, invista em você fazendo curso. Quanto que esses 30% representam em reais e o que daria para você fazer de curso? Será que esse daí é um curso que vai ser para sempre, amém? 1 ano, 2, 4, 5, 6? Quanto tempo? Às vezes é um mês só, uma parcela só. Aí no outro mês você já pode usar aquele mesmo valor para comprar ferramentinhas daquilo que você está aprendendo. O segredo que ninguém quer falar, porque senão não vai vender curso, é que existe um tempo de maturação do seu negócio, um tempo para você aprender, para você dominar, para você começar a startar o projeto, de fato crescer. E aí sim começar a se desvincular do seu CLT. Mas você tem que estar preparado. E eu vou mais além. Às vezes o que você faz hoje no seu CLT pode ser sim a sua ferramenta de transformação de você começar a empreender nesta mesma área. A única coisa que você vai oferecer o seu trabalho agora via contrato com o CNPJ, que pode ser MEI, dependendo do que você faz, e você vai barganhar ali todos os custos que a empresa teria com você sendo o CLT e ela te pagar isso diretamente. E aí nisso você vai viver a sua mentalidade dentro daquilo que você já tinha antes, só que agora você tem muito mais dinheiro para você investir. Por quê? Ó, se você parar para pensar, o CLT, o que tem lá? INSS.
O que é o INSS? Isso nunca será suficiente. Brincadeira. O INSS é como se fosse um seguro para você passar a velhice tendo uma renda, certo? Que é, na verdade, uma pirâmide, e isso daí tá quase para quebrar. Já caiu muito, já tá bem bagunçado, tá bem precário esse estilo aí. Poupança, um seguro para sua velhice. Isso você pode substituir. Você pode investir em outros produtos, você pode colocar em fundos imobiliários, e você vai começar a formar essa renda hoje, para daqui a um tempo você ter um número considerado de cotas que vão te render todos os meses, né? Vai te pagar os rendimentos mensais que equivalem ao que você ganhava ou até mais. E, independente disso, você tem outras formas. Você tem a própria previdência privada que você pode fazer, que é o mesmo modelo, porém não tem uma base embaixo. Hoje o INSS, por que a gente chama de pirâmide? Porque as pessoas que estão embaixo hoje, os que estão entrando no mercado de trabalho, aqueles que são registrados, esses sustentam o topo da pirâmide, que é as pessoas, né, que estão aposentadas. Antigamente, há muitos anos atrás, isso realmente era assim, ó, uma pirâmide. E esse pequeno topo aqui era os que eram aposentados. Então a gente tinha sempre muito mais pessoas contribuindo e menos pessoas recebendo. Hoje isso está ao contrário, a pirâmide está invertida. Então hoje eu tenho a maior parte de pessoas que estão recebendo e a menor parte, afunilou aqui, de pessoas que estão contribuindo. E na previdência privada eu faço os meus aportes mensais para que eu lá na frente receba, tá? E quando eu tenho ações, por exemplo, elas são minhas, eu sou detentora das ações, eu sou sócia de uma empresa que é muito boa, que já é tradicional, já tem mais, né, centenária, tem um produto que nem Vale, por exemplo, Petrobras, são empresas que eu gosto muito, aqui não é recomendação de investimento, tá bom? Precisa estudar fundamentos e o que você busca, mas são empresas que eu vejo assim, que elas não têm por que quebrarem, né? Então eu posso investir nelas, eu serei sócia delas e para sempre eu vou ter. E aí eu posso deixar essas ações para minha família, né, para minhas gerações futuras e aquilo que eu investi lá atrás, né? Então isso pode ficar para sempre ali para minha família. Então o interessante é isso. Eu preciso pensar o que eu quero, né? O que eu tenho, por quê? E você precisa entender qual é o seu. Não concordo mesmo de você sair do seu trabalho. Eu concordo de você ter uma gestão saudável. E se você é mulher, né, você precisa buscar opções de você trabalhar menos período, e aí você trabalhar muito mais, pegar firme mesmo, porque você vai ganhar por hora. Você faz essa proposta para a pessoa que você trabalha hoje, ganhando por hora, para você não ficar amarrado. E você trabalha com a sua flexibilidade de horário, com você mesmo fazendo a gestão do seu tempo, você fazendo ali um cálculo, e aí a empresa vai te falar, não, eu preciso que você produza tanto. Se você produzir tanto, aí você pode ir embora. Mesmo que não dê o teu horário, vai embora. Aí eu tenho outra pessoa que vai entrar depois, né? E aí tudo é conversável, gente. A gente tá no mundo hoje, numa situação que o desemprego aqui na minha região, pelo menos, região de metropolitana de Campinas aqui, a nossa região tem bastante trabalho. Só que são trabalhos aonde? Em restaurantes, em supermercados, açougues, lojas, shopping. E aí as pessoas não querem trabalhar. Só que, gente, pensa comigo. Você precisa ter uma fonte de renda todos os meses. E aí, desta fonte de renda, você abriu o leque. Abriu o leque. Tá? E aí, assim, se você é mulher e precisa trabalhar o dia inteiro, você não quer abrir seu MEI, a empresa que você tá não aceitou, e você vai manter dessa forma, ok. Mas faça isso com objetivo. Por exemplo, eu quero conquistar uma casa própria sem financiar. Existem outras estratégias muito mais baratas para você acessar e ter uma casa. Então, eu quero uma casa, ou eu quero um carro, sei lá, um Kicks, uma Tracker, quero um carro, uma BMW. Quanto custa? Então, todos esses pormenores eu tenho que colocar no meu planejamento. Isso é educação financeira. Quando eu sento para planejar. Por que Jesus fala que o homem sábio, prudente, antes de fazer uma construção, né, ele usa construção, mas vamos usar isso para qualquer coisa, porque é muito mais sábio. Vamos usar a tese da construção que Jesus deu ali, que um homem prudente, para aplicar em todas as coisas da nossa vida. Sabe por quê? Porque daí você não precisa perder noites de sono pensando de onde vai vir o dinheiro. Tem gente que não, ela fica sossegada, fala, não, todo mês eu sei. Pessoas, né, comuns, pessoas de bem, elas vão ficar preocupadas. Se acontecer qualquer mudança, perder o emprego, né? Ou se está empreendendo, caiu as vendas, a pessoa já entra em desespero. Eu conheci pessoas que se tiraram suas próprias vidas por conta de estarem endividadas e porque não fez o seu dever de casa, que é o planejamento. Então, se você pensa em empreender, show de bola. Eu falo para você, é o melhor dos mundos, só que não vai ser isso no começo do seu negócio, não vai ser o melhor dos mundos. Você vai aprender ainda a ter aquela sua rotina de trabalho nova, conquistar e fidelizar seus clientes, fazer a gestão do seu dinheiro que entra e que sai, viver com um prolabore, um salário que você faz uma retirada parecida com o que você ganhava. Mas no seu início, talvez nem ter
parecido, ou metade, ou um terço do que você ganhava, você não vai conseguir, dependendo do que você está abrindo. Então, por isso que pra gente começar algo, é interessante sim vir do CLT, colocar a casa em ordem, fazer uma reserva financeira, né, para algo que possa acontecer, que você não estava contando, e antes mesmo de ir para este negócio, você inicia ele como renda extra. Então, foi assim que eu fiz. Eu iniciei, eu acabar, mesmo sendo dispensada, naquela época que eu fui dispensada, eu já tinha um negócio que eu rodava em paralelo. E a empresa, né, viu que o meu rendimento caiu por conta do vitiligo, e como eles já sabiam que eu fazia essas outras coisas, eles preferiram me dispensar e usaram esse pretexto, dizendo que eu já tinha um negócio, que eu já tinha uma visão e que eu estava perdendo tempo ali trabalhando e não focando minha energia naquilo. Hoje eu agradeço a Deus porque a empresa, infelizmente, veio a abrir falência e as pessoas nem receberam seus direitos. E eu saí com os meus direitos todos certinho. Mas eu não queria ter saído naquele momento. Porque eu queria ainda montar um estoque maior, ter mais clientes, ter uma rotina de vendas. Eu abri um site para vender no online, mas eu vendia muito no físico. Então eu queria realmente já estar, pelo menos 50% das minhas vendas mensais estarem acontecendo no online pelo site que eu criei. Eu criei para ficar de enfeite, né? Ele ficava como um catálogo virtual. Né? As pessoas vinham os produtos lá, pedia para separar, ou eu entregava, eles iam retirar. Então, para que o site? É que na época eu não tinha WhatsApp, né? Nem Canva, nem nada do que tem hoje. Acho que era por isso. Mas, enfim, pessoal, eu queria dizer isso para vocês, meninas. Existe luz no fim do túnel, mas não peça demissão ainda. Até que, tá bom? Até que você faça tudo isso que eu já disse anteriormente, para que você consiga respirar. Então, o nosso projeto, né, na Senf, principalmente, é ajudar você, mulher, a montar a sua estrutura de negócio, aprender a fazer seu planejamento, aprender a ter educação financeira da melhor forma possível, como eu apliquei, né, para poder respirar, dormir, escolhas, você precisa fazer escolhas. A palavra correta seria renunciar. Eu sempre vou ter que renunciar a alguma coisa. Veja, quando você está no CLT, você renuncia seu tempo, porque você está ofertando o tempo que seria seu para aquela empresa, para receber o salário. Então, hoje, o que eu tenho que renunciar para daqui a um tempo, quando eu não tiver mais força, eu poder ainda continuar tendo o meu sustento sem depender de ninguém, tá? Educação financeira, na prática, você consegue sim ter essa liberdade, conseguir ir a um lugar e comprar aquilo que você quer comer, escolher, se eu quero vir comer nessa pizzaria um dia, nesse restaurante um dia. Nossa, mas aí é muito caro. Tá, mas eu quero viver essa experiência, não vai ser todos os dias, e eu tenho dinheiro aqui, eu posso vir, né? Vou colocar minha melhor beca e eu vou lá, por que não? Quero fazer um cruzeiro, por que não? E sem ter que parar de pagar as contas, né? Sem ter que escolher, fazer um bolão de qual conta eu vou pagar naquele mês. Não precisa disso. Existe estratégia para tudo. E se você já tá com o pé na jaca, eu deixo para você aqui, ó, meu link do meu curso, Tô Rico, Fui Pobre. O Tô Rico, Fui Pobre é só mesmo uma forma divertida de eu trazer o título do treinamento, mas a gente vai ensinar realmente para você essa educação financeira, esse pensar. E assim, é uma construção. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Nós vamos ter 7 semanas para ver a sua mudança. Você conseguindo absorver tudo aquilo e aplicar tudo aquilo, você vai ver como 7 semanas podem mudar a sua vida e a da sua família, e para sempre. E o legal é que você vai ter acesso a 1 ano do curso, e o que a gente precisar mudar nesse treinamento, nós vamos mudar, atualizar, para que você sempre tenha conteúdo ali durante aquele 1 ano, conteúdo atual, para trazer novidades para você, aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa correr atrás, tá? E é isso. O vídeo de hoje era isso. Meninas, nós podemos mudar a situação da nossa vida. Por isso querem tanto apagar as mulheres, mas nós podemos mudar. Vamos incentivar nossos maridos, vamos fazer nossa lista de compra, vamos buscar esse conhecimento, porque às vezes os maridos não têm tempo para aprender outra coisa, eles não conseguem, às vezes, pensar em todas as preocupações que eles têm e ainda tem que aprender mais alguma coisa. Mas aí você aprende, você começa a aplicar, ele começa a ver que, nossa, é sério que eu vou poder fazer isso? Nossa, como que tá acontecendo? Aí você começa a sentar com ele, mostrar para ele, ensinar aquilo que você aprendeu, tá bom? Por isso que nós somos chamadas para sermos ajudadoras, lembre-se disso. Então, a nossa prosperidade, aquilo que nós queremos, está atrás de um conhecimento que não temos. Mas, aqui no meu canal, você vai ter isso e muito mais. Então, se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui pra mim, tá bom? Até mais!